Paz e graça, Shalom, que o Senhor seja convosco. Seja bem-vindo ao primeiro vídeo da série Lugar Secreto, um lugar que a gente acessa para a transformação da nossa vida. E o nosso tema do vídeo de hoje é a mesa da presença. E quero te chamar a meditar. O que mesa representa para você? Na Bíblia, a mesa sempre foi um lugar de encontro, de comunhão e transformação. Se pararmos para pensar, a mesa não é apenas um móvel, ela é um ambiente onde decisões são tomadas, onde a fome é saciada e onde nós sentimos ali pertencentes a algo. Então pense comigo neste momento. Pense o quanto você se sente bem quando é chamado para um momento de comunhão e mesa com os amigos. E eu quero te fazer refletir em duas perguntas neste momento. Quais foram as mesas mais marcantes da sua vida até hoje? E também quais foram as mesas ao qual você riu, chorou, tomou decisões mais importantes também na sua jornada. Então, neste momento, seja bem-vindo à série Lugar Secreto. Vamos então compreender o significado bíblico da mesa? A mesa representa um convite para comunhão, para provisão e também aliança. Anote esses três pilares: comunhão, provisão e aliança. Jesus usou mesas para transformar vidas. E nessas mesas ele fez o quê? Primeiramente, multiplicou pães e peixes para alimentar multidões, sentou-se com pecadores e trouxe então salvação como a Zaqueu, partiu o pão da última ceia, selando a nova aliança. A mesa, ela é sim um lugar muito importante. Assim como em nossas casas, a mesa reúne o quê? A família, os amigos, um momento de lazer. Deus deseja nos reunir na sua presença, à sua mesa. Por isso, hoje eu quero falar um pouco sobre alguns tipos de mesa que o Senhor então nos permite ali presenciar durante a nossa jornada. Mas, principalmente, eu quero te convidar a refletir que existem mesas que nos aproximam de Deus e outras que nos afastam da sua presença. E qual mesa você está sentado hoje? O nosso primeiro tópico desse vídeo fala sobre mesa da intimidade com Deus. E eu quero te convidar a ler comigo Êxodo 25:30, que diz assim: E colocarás sobre a mesa os pães da presença para que estejam diuturnamente diante de mim. Os pães da presença que eram colocados continuamente diante de Deus no tabernáculo, eles eram representados ali como aliança entre Deus e Israel, simbolizando a provisão divina e a comunhão contínua do povo com o Senhor. Eles apontam para Cristo, o verdadeiro pão da vida, que nos sustenta espiritualmente. Ao ler esta passagem e estudá-la, parei para pensar sobre a mesa chamada devocional. A palavra devocional significa, então, devoção, significa dedicação, compromisso e consagração a algo ou alguém. No contexto cristão, refere-se ao tempo separado para buscar a Deus por meio da oração, da leitura da Bíblia, da reflexão espiritual. Esse hábito fortalece a fé, a intimidade também com Deus. Historicamente, se formos analisar, os devocionais sempre fizeram parte da vida dos cristãos. Desde os tempos bíblicos, quando as pessoas como Davi e Daniel tinham ali momentos regulares de oração, de meditação na palavra. Hoje, os devocionais podem ser individuais ou em grupo,
escritos ou falados, mas sempre com propósito, crescimento espiritual e comunhão com Deus. Então, reflita hoje que a devoção está profundamente ligada à palavra obediência, a chave da vida cristã. Obediência. Ser devoto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo não significa apenas ter momentos de oração e leitura da Bíblia, mas viver uma vida alinhada, então, com a sua vontade. A verdadeira devoção se expressa na prática da palavra, na fidelidade e no compromisso para obedecer aos mandamentos do Senhor. E te convido a ler comigo, neste momento, João, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: Se me amais, guardeis os meus mandamentos. Isso mostra que devoção genuína não é apenas emocional ou ritualística, mas se manifesta em uma vida de obediência e rendição à vontade de Deus. Neste momento, medite. Sua vida de devocional é um encontro diário com Deus ou um lanche rápido de fim de semana? Hoje em dia, vamos em vários famosos fast food e hoje existe o fast food devocional. Pego o meu livro, leio, mexe comigo naquele momento, mas é algo raso. Não para ouvir a voz de Deus e declarar suas palavras na presença de Deus. Mas o que acontece? É uma mesa rasa que não gera intimidade. Nós precisamos ir para algo mais profundo. Quando entendemos que a mesa da intimidade com Deus não pode ser algo raso, datado ou apenas um modelo de fast food, a gente acaba indo mais fundo, mais profundo. Compreendemos que a gente recebe de Deus, não somente para reter algo em mim ou em você, mas na mesa que a gente aprende, na mesa que a gente transborda através do ensino, do discipulado. Quando tudo que eu recebo de Deus, eu transbordo através da essência que se chama frutos do Espírito Santo, eu estou me alinhando a uma promessa, a um chamado. Por isso eu quero te levar à segunda meditação, que é a mesa do ensino e do discipulado. E para isso eu quero te convidar a ler Lucas capítulo 24, do versículo 30 ao 32, que diz assim: E acontecendo que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e os reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. E questionaram-se entre si: porventura, não queimava o coração quando ele, durante nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? No partir do pão, os discípulos ali então reconheceram Jesus. Você tem aprendido e ensinado a mesa que tem sentado? Ou a mesa tem sido apenas de distração? Ou o mais importante, você tem visto Jesus nessas mesas ao qual você tem se sentado? Valorizar conversas profundas e compartilhar aprendizados espirituais me fez entender quem eu sou e qual é o meu chamado, porque somos seres influenciáveis. Precisamos analisar as mesas ao qual sentamos. Por isso, eu quero te levar a refletir num terceiro ponto, que é a mesa da multiplicação. E para isso te convido a ler comigo Mateus capítulo 14, versículo 19, que diz assim: E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes serviram às multidões. Jesus partiu os pães e peixes, e houve ali então abundância. Você tem vivido para repartir
ou só para receber? Somos como um cofre valioso ao qual Deus depositou em nós talentos, recursos, um tempo precioso ao qual Ele deposita um óleo novo a cada dia, uma unção a cada dia. E como a gente tem utilizado isso? Temos desperdiçado ou a gente tem utilizado para abençoar outras vidas? E isso nos leva à nossa quarta mesa, que é a mesa do chamado e propósito. E para isso eu te convido a ler comigo 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: Então Davi o tranquilizou, dizendo: Não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade. Por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo, restituirei todas as terras de Saul, de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Aqui vemos que Davi convida Mefibosete para sentar-se à mesa do rei. A história de Mefibosete, contada em 2 Samuel 9, é um poderoso exemplo da graça, restauração e propósito. Ele era filho de Jonatas e neto do rei Saul, mas sua vida foi marcada por uma grande tragédia. Quando seu avô e seu pai morreram na batalha contra os filisteus, sua babá, ao tentar fugir com ele, o deixou cair e ele ficou então aleijado dos pés, conforme vemos em 2 Samuel 4:4. Depois disso, ele viveu em Lodebar, um lugar esquecido, um lugar de miséria. No entanto, o rei Davi, movido por sua aliança com Jonatas, busca saber se há algum descendente então de Saul ali que ainda pudesse demonstrar bondade. Quando encontra Mefibosete, Davi o chama à sua presença e o surpreende com palavras de restauração, que diz assim: Não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade. Por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo, restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à mesa. Aqui a gente vê que esta mesa, ela vem para gerar algo. A mesa do rei, na história de Mefibosete, ela simboliza graça e misericórdia. Mefibosete não fez nada para merecer o favor do rei. Ele foi chamado e aceito por causa da aliança de Davi com Jonatas. Isso nos lembra que somos salvos pela graça, não por nossos méritos, mas por causa da aliança que Deus fez através de Jesus Cristo. Esta mesa, ela também vem gerando restauração. Davi não apenas lhe concede um lugar à mesa, mas também restaurou as terras que pertenciam à sua família. Deus tem o poder de restaurar tudo o que foi perdido, trazendo dignidade e propósito de volta à vida de alguém. Esta passagem ela também nos ensina que esta mesa ela gera identidade transformada e também um chamado à intimidade. Mefibosete, um homem esquecido, agora passa a sentar-se diariamente à mesa do rei, como um dos filhos do rei. Isso aponta para o nosso chamado a viver em comunhão com Deus, sentando-nos à sua mesa e participando então da sua presença. Ali a gente vê sobre a identidade transformada. Antes, Mefibosete se via como um cão morto, conforme podemos ver no verso 8, mas Davi o trata como um príncipe. Quando aceitamos o chamado de Deus, nossa identidade muda e passamos a viver como filhos e filhas do rei. Assim como Mefibosete, muitas pessoas vivem em Lodebar, um lugar de dor, um lugar de vergonha, um lugar de limitação, sem perceber que há um convite real para se assentar à mesa do Rei dos Reis. Deus não nos chama pelo que temos
ou pelo que conseguimos fazer, mas pelo seu amor e propósito em nossa vida. A pergunta que quero lhe fazer agora é: você está disposto a aceitar o convite a sentar-se à mesa do chamado e do propósito que Deus tem preparado para você? Você tem fugido do seu chamado? Você tem um lugar preparado pelo Rei dos Reis? Se posicione para viver o propósito de Deus na sua vida. Isso nos leva à nossa quinta mesa, a mesa dos inimigos e dos adversários. Na minha jornada, aprendi que até mesmo neste tipo de mesa aprendemos muito e Deus nos molda e nos forja demais, pois Ele em tudo tem grande propósito. Salmos 23:5 fala que Deus prepara uma mesa diante dos adversários. E eu quero ler uma passagem com vocês que se encontra em Salmos 23, do versículo 1 ao 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos e me honrarás. A fidelidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Na jornada da vida, sempre nos sentamos apenas em mesas de festa e comunhão. Há momentos em que Deus nos convida a uma mesa diante dos adversários, não para nos envergonhar ou expor alguma situação, mas para nos moldar, para nos fortalecer e nos mostrar que Ele é a nossa verdadeira fonte e sustento. O Salmo 23, ele nos ensina que Deus cuida de nós em todas as estações, no descanso do verdes pastos, no vale escuro e também, surpreendentemente, até na presença dos inimigos. Essa mesa não representa apenas vitória sobre os que nos resistem, mas também há um tempo de aprendizado, maturidade e crescimento. Esta mesa vai te gerar aprendizado, maturidade e crescimento. Anote essas três chaves. Mas então, o que esta mesa verdadeiramente nos ensina? Ela nos ensina a confiar em Deus, que Ele luta por nós, Ele prepara a mesa, não nós. Nossa única função é permanecer fiel a todo tempo ao Deus Altíssimo, ao nosso Pai, o Rei dos Reis. Esta mesa, ela também vai desenvolver maturidade espiritual em mim e em você. Muitas vezes a oposição revela áreas que ainda precisam ser trabalhadas dentro de nós. O confronto é necessário. Essa mesa ela também vai gerar honra que vem de Deus e não dos homens. Ele é quem nos exalta no tempo certo. Se hoje você sente que está sentado em uma mesa cercado de desafios, não desanime. Essa mesa é parte do propósito de Deus para a sua vida. Ele não apenas a preparou, mas está presente com você a todo momento. Você consegue enxergar o propósito de Deus até mesmo nos momentos de oposição, nos momentos de confronto? Então vamos analisar um pouquinho sobre a vida de José. Eu separei aqui para a gente analisar que José ele foi da venda à honra mesa. Em Gênesis 37:28, a gente vê que José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos e passou por injustiça, sendo acusado falsamente e preso. No entanto, Deus estava com ele no tempo certo, o exaltou como governador do Egito,
conforme podemos ver em Gênesis 41:41. O momento da mesa dos inimigos na vida de José acontece quando seus irmãos que o venderam precisaram dele para sobreviver durante a fome, conforme vemos lá em Gênesis 42. Eles não solicitaram imediatamente, mas José tem o poder de vingança. Em vez disso, ele escolhe a graça e a restauração. Esta é uma chave importante. O que você vai despejar, o que você vai transbordar na mesa dos inimigos. E o que aprendemos então com a vida de José para entender o que transbordar neste momento? O tempo de humilhação pode ser necessário para que nós sejamos preparados para a honra. Deus nos exalta no momento certo, muitas vezes diante daqueles que duvidaram de nós. A verdadeira vitória não é vingança, mas é a capacidade de perdoar e oferecer a graça de Deus, conforme nós também recebemos e foi um favor imerecido. Uma outra passagem que também fala um pouco sobre a mesa dos inimigos é a do filho pródigo, que foi da vergonha ao banquete. A parábola do filho pródigo fala lá em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. É outro exemplo da mesa dos inimigos, mas aqui o inimigo não é uma pessoa externa, e sim a vergonha, o arrependimento e a acusação que estava dentro dele. O filho desperdiçou toda a sua herança e chegou ao ponto mais baixo, desejando comer a comida dos porcos. Quando decide voltar para casa, ele acredita que só poderá ser apenas um servo. Mas o pai surpreende com um banquete de honra, colocando um anel então em seu dedo e vestes novas. E o que nós podemos aprender então com o filho pródigo? Deus não apenas nos recebe de volta, mas ele nos honra quando voltamos para ele. Ele também prepara um banquete que representa restauração, superação da vergonha e do fracasso. E o maior inimigo muitas vezes não são pessoas, muitas vezes é a culpa, muitas vezes é o medo, mas Deus nos cobre com a sua graça. Então, eu quero te convidar que hoje falamos sobre as mesas que Deus nos convida a sentar. Qual mesa você está se sentando? Algumas são de provisão e descanso, outras de confronto e aprendizado, mas todas fazem parte do propósito dele para nós. O importante não é apenas saber que essas mesas existem, mas escolher bem qual delas queremos estar. Deus nos chama para a mesa da intimidade com Ele, do lugar secreto com Ele, aonde a graça, aonde a renovação, onde a direção, mas muitas vezes nos distraímos e acabamos sentando em mesas que não se alinham à vontade dele, aonde verdadeiramente a nossa alma não é confrontada dentro da verdade. E você precisa entender qual mesa você vai escolher. Você tem certeza de que Deus pode te exaltar, mesmo diante dessa oposição que está à sua vida neste momento? Você está disposto a perdoar e restaurar como José fez aos seus irmãos? Escolha confiar na justiça de Deus, em vez de buscar vingança ou provar seu valor a outras pessoas. E isso nos leva a viver três pilares importantes: comunhão, intimidade e propósito. Comunhão no lugar secreto com Deus, intimidade através da sua palavra e propósito segundo o que Ele te direcionar a fazer neste tempo. Então, neste vídeo, neste dia, eu quero que você entenda e compreenda a importância da decisão. Da decisão, pense muito nisso. Nós tomamos uma decisão, o nosso livre arbítrio de entender qual mesa vamos sentar, como vamos estar nos alinhando à promessa de Deus.
Então, eu te convido neste momento a curvar a sua cabeça. Eu vou estar orando pela sua vida. Senhor Deus e Pai, neste momento eu apresento a vida, Senhor, desta pessoa ao qual acompanha este conteúdo, acompanha este vídeo. Senhor, se esta pessoa não consegue ter discernimento das mesas ao qual tem sentado, Senhor, neste momento eu te peço, vem com o espírito de revelação, vem com o teu cuidado, com o teu amor, com o teu zelo sobre a vida desta pessoa, Senhor, que ela seja impactada pela tua presença agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Se existem, Pai, agora correntes aprisionando a visão, o direcionamento desta vida, eu declaro que seja liberta agora em nome de Jesus. Pai, alinha esta vida, Pai, para que ela entenda o processo de cada mesa e o avanço no teu reino. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz. Até o próximo vídeo.